conceitos práticos, na verdade, doutor Alex Mateus, o que a lei trabalhista especificamente fala sobre a rescisão indireta? Muito bem, Stephanie. Se a gente observar a CLT, a CLT ela obedece toda uma norma, toda uma linha cronológica, digamos assim, para melhor entendimento. Então, a questão da rescisão indireta, ela está prevista lá no artigo 483 da CLT. O artigo 483, em resumo, ele apresenta, vou usar esse termo assim para ficar melhor a compreensão também. Ele apresenta 7 exemplos, 7 alíneas, né, da linha A, linha G, explicando, a rescisão indireta pode ocorrer em virtude de tais casos. É bem prático, né? É bem prático, na verdade, é bem literal. Sim. Bem literal. E aí, alguns exemplos, algumas coisas práticas que essa letra de lei apresenta para a gente. O trabalhador exercer alguma função, ele trabalha X e acaba exercendo Y e Z também, um exemplo. O trabalhador que não recebe as suas verbas devidas, as suas verbas trabalhistas devidas. O trabalhador que por algum motivo de saúde, que por algum motivo dentro da empresa acaba sendo prejudicado por motivo de saúde, moral e afins também, e não tem o devido ressarcimento daquilo, e tantos outros exemplos práticos também. Mais um pouquinho a gente detalha para ficar bem mais esclarecido também. Maravilha. Eu até vou aproveitar a oportunidade, conteúdo magnífico, fora da pauta do dia a dia de quem convive com a Justiça do Trabalho. Então, se você está gostando desse conteúdo, aproveita, compartilha, curte. Se quiser deixar algum comentário na nossa exposição desse podcast, será muito bem-vindo. Acho que quanto mais a gente consegue levar o conteúdo para os nossos telespectadores, é sempre bem-vindo. E, doutora Samantha, aproveitaria e lhe perguntaria, dentro desse contexto que foi abordado pela doutora Stephanie e pelo doutor Alex Mateus, na prática, a gente sabe que dentro de uma relação trabalhista existe a hierarquia do empregador, que é quem tem um poder de controle e comando da relação de trabalho, e o empregado, que é o subordinado da relação de trabalho. O empregado pedindo essa rescisão indireta do contrato de trabalho, ele demitindo o seu próprio empregador que causou algum ato ilícito que seja oportuno dessa demissão, ele pode continuar trabalhando? Como é que acontece isso na realidade? Sim, parece até estranho, né? Porque a gente já falou que a rescisão indireta ela vem por uma ação de mover a justiça. Então, o empregado, ele toma uma decisão, ele busca um advogado e ele entra com uma ação de rescisão indireta. A gente fala que a reclamação trabalhista é por rescisão indireta. E aí ele pode continuar trabalhando? Pode, tá? A própria CLT traz 2 exemplos de situações que o empregado pode continuar trabalhando, que é quando tem uma diminuição do salário dele, ou então quando o empregador deixa de cumprir alguma cláusula do contrato de trabalho. Firmaram um contrato de trabalho quando ele foi contratado e ele deixa de cumprir, que dão causas à rescisão indireta. Mas ele pode continuar trabalhando, porque essas situações não vão trazer um risco para ele. Então, por isso, a própria CLT já dá esse amparo legal para ele continuar trabalhando, porque sabemos que o judiciário pode ser um pouco moroso, lento. Então, até ter uma decisão judicial pode levar um tempo prolongado. Então, por isso, a lei já traz umas situações que ele vai continuar trabalhando, o patrão vai receber a notificação da rescisão indireta, né, da ação trabalhista, mas o vínculo de emprego não vai ser extinto por imediato, porque ele está buscando essa decisão judicial. E aí, enquanto isso, ele continua trabalhando sem nenhuma lesão ao trabalho dele. São situações diferentes de quando tem alguma prática que venha causar um problema até de saúde para o trabalhador ou um assédio moral que torna inconsistente aquela continuação. Aí sim, ele precisa já imediatamente comunicar ao empregado e sair do emprego, né? Já com a ação ajuizada judicialmente. Mas as outras situações é devido sim que ele continue, que ele opte, porque na verdade é uma opção dele, continuar ou não trabalhando, tá? Por mais que pareça estranho isso, na prática a gente já vê muita situação dessa, porque antes a gente não tinha esse conhecimento, né? Eu digo, os colaboradores, eles achavam que se eu entrei com a ação eu tenho que sair imediatamente. Não é assim, tá? Na prática, a gente que já atua na área há muitos anos, a gente sabe que tem essa opção, sim, do empregado continuar trabalhando. Eu acredito que, inclusive, essa situação que você trouxe, de um risco ao trabalhador, né, era mais o que era se disseminado, porque tem um entendimento jurisprudencial diferenciado. Tanto é que fica essa dúvida para nós, advogados trabalhistas. E aí, chegou uma situação, continua ou não? Então, é ali analisar o caso prático, ver a situação, né, se vai realmente trazer um risco para o trabalhador e aí definir, continua ou não trabalhando. E é por isso que é importante até o trabalhador, quando houver essa dúvida, realmente buscar um advogado trabalhista de sua confiança.
porque não é tão comum, como a gente já falou, não é tão comum essa questão da rescisão, e mais ainda o trabalhador fica naquela dúvida, e aí, eu continuo ou não aqui no meu emprego? Então, com uma melhor orientação, um melhor aconselhamento do advogado, ele realmente vai saber, não, eu estou fazendo isso aqui certinho, porque eu fui bem orientado, fui bem tratado, e eu sei que isso aqui é o correto a se fazer no meu caso. Perfeito, doutor Alex Matheus, e é interessante pontuar que hoje a informação está na palma da mão de todos. Sim. Então, antes de tomar alguma decisão precipitada, estuda, pode ir até num Google da vida. Nós temos aí várias ferramentas dentro do direito do trabalho que estão acessíveis ao trabalhador. Tem o Ministério Público do Trabalho, tem as fiscalizações do trabalho, tem advogados especialistas, brilhantes advogados especialistas. O nosso podcast que tem esse intuito de divulgar, de trazer conteúdo, de trazer informação. Então, nós temos várias linhas de comunicação que é interessante para o trabalhador. Ele não pode se precipitar e nem tomar uma decisão. É sugestivo que ele não tome uma decisão ali no calor da situação e ao próprio critério dele. Sim, antes de ter uma orientação, né? Isso. Um amparo realmente legal, né? Alguém que possa orientar, alguém com capacidade para orientar ele devidamente. É verdade. Esse passo a passo, esse cuidado, eu costumo dizer. Tá com a cabeça quente? Bota a cabeça no travesseiro, dorme um dia, no outro dia, raciocina e toma uma medida apropriada, orientada da melhor forma possível.